Bem-vindo a todos a mais uma aula do Grupo Pré-Jovem. Vamos iniciar com a prece. Vamos seguir para falar como cuidar da nossa casa. Vamos lá. Jesus, querido e amado Mestre, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Auxilia, ampara e protege, para que possamos estar junto a Ti, Jesus. Que os jovens da Casa do Caminho possam se aproximar de Ti, que a evangelização possa acontecer da melhor maneira possível. Ampare e protege a cada um deles, Senhor. A sustentação do trabalho é uma das maiores importâncias para que sigamos juntos contigo. Obrigado, Jesus. Obrigado pelos evangelizadores. Obrigado por todo o apoio da Casa do Caminho. Obrigado pelo apoio espiritual. Ajude e ampara cada um de nós, Senhor. E que seja sempre em Teu nome. Em nome daqueles que ajudam, amparam e fortalecem a cada um de nós. Em nome de Deus acima de tudo. Graças a Deus. Então vamos lá. Cuidar da nossa casa, né? Henkel, né? Ernest Henkel, que foi a primeira pessoa que cunhou o termo ecologia. Eco, casa, logia, estudo da casa. E ele foi muito feliz em cunhar isso, né? Esses missionários da ciência, né? Porque o planeta Terra é a casa que a gente habita hoje, né? Eu sei que Jesus fala que existem muitas moradas na casa de meu Pai, que existem muitos mundos que nós podemos habitar, mas hoje nós habitamos o planeta Terra. E os recursos que a gente tem aqui são finitos em relação ao próprio planeta. Parece que não, né? O ferro nunca vai acabar. Tudo bem, ele pode não acabar, mas ele pode ser custoso, caro demais para ser extraído. Então a gente tem que começar a pensar como isso gera, quais são os impactos que geram uma extração de ferro, o que eu posso ter, o que eu não posso ter. E é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Mas é muito interessante que a gente vem falar de ecologia e espiritismo nesse momento agora, pois a gente vive uma transição planetária. E essa transição planetária ela vai trazer muitas coisas boas, mas vai fazer com que a gente reveja muitas nossas práticas. Vamos pensar aqui o que a gente tem, o que a gente não tem, de que forma a gente pode melhorar isso. Tudo bem? Então vamos seguir para o nosso próximo momento. Quando a gente fala de espiritismo, ecologia e Jesus, né? A gente tem que entender que Jesus vem trazer uma nova forma da gente lidar com tudo. Conosco, com a Terra, com o nosso planeta, com tudo que a gente ganha. Quando ele fala a parábola do rico insensato, né, que guarda tudo no celeiro, e de repente ele fala assim, Deus fala para ele, insensato que sois, porque amanhã mesmo vou resgatar sua alma. Então a gente tem que pensar o seguinte, isso tudo que a gente tem, o corpo, a veste, né, tudo que a gente tem aqui, isso é transitório, porque a nossa verdadeira vida é de espírito. O espiritismo traz isso, né? Jesus também. Então amanhã a gente pode deixar esse planeta. Então a gente tem que entender como usar tudo isso. Eu vi um dado outro dia que se consome 18 bilhões em cosméticos na Europa. E esse valor, né, em toda a Europa, é um continente rico, né? E esse valor ele conseguiria sustentar em dólar, né? Conseguiria sustentar a mesma quantidade, 800 milhões de pessoas em termos de alimentação. Então você conseguiria aplacar a fome de 800 milhões de pessoas. E se come algo em torno de 8 bilhões em sorvete na Europa, o que seria suficiente também para aplacar a sede de 800 milhões de pessoas. Então não é que a gente não tenha recurso no planeta, é que a gente administra mal. E a gente administra mal os nossos próprios recursos, né? Nós com recursos menores a gente administra mal. Ser fiel no pouco, que o muito te darei. Jesus já fala sobre isso. Então a gente tem que se conscientizar. Peraí, o que eu tenho é suficiente para mim? Eu preciso de mais alguma coisa? Eu preciso comer mais? Eu preciso de mais recurso?
Porque se já é suficiente, você não pode, né, dilapidar o planeta em detrimento da sua própria sobrevivência, ou dos seus próprios desejos, dos seus próprios prazeres. O ideal seria que nós fizéssemos isso da melhor maneira possível. Então, esse recurso, eu tenho um papel aqui, eu posso ter ele, eu posso usar o verso dele, já é alguma coisa. Parece pouco pelo impacto que o planeta real causa, mas é o espírito que muda. E se eu mudei uma pessoa, essa pessoa já passa a utilizar melhor o planeta. Se eu mudei milhões de pessoas, elas passam a utilizar melhor o planeta. E isso tudo vai mudando, né? É difícil da gente entender isso, né? Uma pequena mudança minha, pessoal, ajuda a mudar o planeta, mas a verdade é essa. Porque Jesus fala assim, se você for a mudança, o mundo muda com você. Né? Com tudo que ele fala, né? Quando ele alerta pra gente que as aves que cantam no céu não ceifam, não fiam, os lírios que crescem no campo, né, são importantes, a gente está falando assim, olha para a natureza. O pássaro consome mais do que ele precisa aquele dia? Ele não consome. Então o que a gente tem que fazer? Eu sei que a gente hoje tem muita coisa, eu estou falando aqui em frente ao computador, né, com internet, com não sei o que, e isso tende a distrair a gente, né? A gente tem um pensador, um filósofo chamado Bauman, que ele fala dessa sociedade líquida, que tudo é muito fluido. Então eu tenho uma coisa, ela já se torna obsoleta, e eu pego outra coisa, e se torna obsoleta, eu pego outra coisa. Então eu fico num grande turbilhão de ter as coisas e não reflito em ser alguém. E o que Jesus e o Espiritismo traz, né, pensando em ecologia, a utilização do planeta, é exatamente o que você é perante a tudo que você tem. E se a gente pensar assim, largo espectro, né, a gente vai entender que cada vez mais a gente vai ter mais, melhor e em maior quantidade. E aqui do lado a gente tem a pergunta 750, né? Por que nem sempre a Terra produz, do Livro dos Espíritos, por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer aos homens o necessário? É que ingrato o homem a despreza. Ele, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também acusa a natureza do que só é resultado de uma imperícia ou de uma imprevidência. Então às vezes reclama assim, não tem tudo que a gente precisa, não, a Terra não produz todos os bens que a gente teria que ter. Mas na verdade não é isso. A gente quer ter às vezes mais do que ela pode produzir, né? Ou a gente não sabe administrar esses bens. Então a gente tem que sempre ficar atento a isso, porque, né, a gente é cobrado pelo aquilo que a gente recebe. Porque a gente recebeu, afinal de contas. Como é que você tratou todos esses bens materiais que você recebeu? Você dividiu, você soube, né, ajudar o outro, você soube não ficar preso a eles. Como é que você definiu isso na sua vida? Essa pergunta 750 do Livro dos Espíritos, ela traz muito da questão da ecologia. Mas espera, não produz? Produz. Deus ia dar um planeta que não produzisse o que a gente precisasse? Essa é uma questão. Então ele ia entregar a gente a penúria. E não é verdade. Deus não deu um planeta que é possível a gente viver. Então a gente tem que saber como aproveitar todos esses recursos. E dessa forma estabelecer uma melhor forma de vida, né? E aí a gente vai ter que pensar muito sobre isso, né? E o futuro, que nos aguarda? Tudo, né? Tudo de melhor, né, que a gente pode imaginar. A gente vê o homem hoje destruindo a Terra e tal. A ecologia, a evolução, a geologia nos ensina que, na verdade, o planeta ele se reformula muito rapidamente em termos geológicos, né? Podem durar milhares de anos, mas assim, tem um vídeo interessante, né? Que um documentário que fala que se o homem deixasse de existir hoje, quanto tempo a Terra voltaria a um estado primordial belíssimo, né? São 100 anos. Em 100 anos, a gente sobrevoando a Terra, a gente não veria mais a presença clara do homem no planeta. Então isso é muito rápido, né? Se a gente ajudar o planeta, se a gente ajudar o planeta a se reformular, esse tempo se torna muito menor. E eu já vi isso em diversos campos onde eles tentam ter um impacto ecológico, e aí entra uma intervenção humana para ajudar a melhoria daquele impacto. Rapidamente, tudo melhora muito rápido. Em 10 anos a gente consegue despoluir o Tietê, por exemplo, que é um rio super impactado.
É porque falta vontade nossa, né? Vontade coletiva. Mas é isso que a gente tem que se apegar. Vamos cuidar da nossa parte espiritual, tentar entender melhor como a gente se posiciona no mundo, de que forma a gente se posiciona no mundo. O futuro ele vem para melhorar toda essa relação com o planeta. A gente teve, né, Henkel, né, no século XX, traçando cunhando o termo ecologia. Depois a gente vai ter Eco 92, depois a gente teve a Rio+20. E a gente começa a pensar nisso, fala sobre aquecimento global, né? Parece que a gente ainda está perdendo, né? Mas esse pensamento é muito recente. A gente pensar no planeta como algo que seja importante da gente cuidar é muito recente. Antigamente, antes de 1950, o planeta era simplesmente algo que a gente poderia extrair. E quanto mais a gente extraísse, melhor. E a gente já entendeu que não é isso. A gente tem que saber utilizar de forma sustentável todos esses nossos recursos. Eu vou deixar vocês aqui com, né, o dito bíblico, né, uma cena, né, cinematográfica muito bonita, falando sobre o rico insensato, né, e falando a parábola também, vários outros ensinamentos de Jesus. E muito obrigado a todos. Que a gente possa utilizar, esse é um tema muito grande, muita coisa para se falar, mas que a gente possa utilizar o máximo disso possível para entender qual é a nossa relação com o nosso planeta e de que forma a gente pode cuidar melhor dessa nossa casa. Obrigado, Jesus, obrigado aos bons espíritos, obrigado, Luiz Sérgio, a tantos outros espíritos que ajudam, amparam e fortalecem a cada um de nós. Ajuda aos jovens da Casa do Caminho, auxilia a todos os evangelizadores. Ampare e protege, Senhor, a nossa casa, a nossa morada, a nossa casa espírita, o nosso planeta. Muito obrigado pela sua proteção, pelo seu amparo e pelo seu cuidado. Nos ajuda a enxergar tudo isso que a gente recebe como sendo bênçãos divinas, que podemos cuidar, melhorar e ampliar cada vez mais todo esse amor que Tu nos oferece. Seja sempre em Teu nome, Jesus. Em nome daqueles que te ajudam, amparam e fortalecem cada um de nós. Em nome de Deus, acima de tudo. Graças. Então, galera, vamos lá. Tchau, tchau. Obrigadão. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles.
E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração.